Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que temos homens e mulheres aqui. E, normalmente, os assuntos jurídicos são chatos, né? Porque envolvem muitas leis, muitas coisas que, às vezes, a gente não consegue entender, não consegue colocar dentro do cotidiano da gente. E, às vezes, e eu concordo plenamente com vocês, eu digo que eu sou uma advogada que não gosta de advogado, porque aquele ranço de advogado que fala difícil, que ninguém entende metade do que fala, é tudo verdade. Tá todo mundo 100% certo, é verdade mesmo. Ninguém entende nada do que a gente fala. Então, eu gosto de brincar que eu falo a língua portuguesa normal, eu não falo juridiquês. Porque, como consultora, eu percebi que o resultado do meu trabalho só vem se a gente falar português e as pessoas entenderem. Então, minha missão hoje aqui é desconstruir um pouquinho essa imagem, essa visão que vocês têm e tentar trazer um pouco mais de facilidades para a vida de vocês enquanto empresárias, usando pequenas coisas, pequenas técnicas que às vezes a gente acha que sabe, mas quando vai ver de verdade, na prática, a coisa é um pouquinho diferente. Então, de antemão, eu já quero agradecer vocês disporem, e eu acredito que vocês estão extremamente disponíveis para internalizar o que eu vou colocar aqui hoje, porque senão às 19 horas de uma segunda-feira, que a gente sabe que é um dia bastante atribulado, vocês não estariam por aqui. Então, se vocês forem receptivas, e eu sei que já são, por assim dizer, eu pretendo que vocês saiam daqui com uma ferramenta que vai trazer economia para vocês, vai trazer uma certa tranquilidade, porque eu acho que o que todo empresário, eu me coloco nessa posição também, não para essa parte trabalhista, mas como empresária, tem várias coisas que tiram o sono da gente. E eu sei que para quem não é da área jurídica, saber se está fazendo certo, se não está fazendo certo, saber se de verdade não está correndo algum risco a mais, é uma dor muito grande, impede que às vezes a gente durma com a cabeça no travesseiro de uma forma mais tranquila. E boa parte das pessoas não vê o jurídico, não vê essa parte jurídica como um braço para ajudar na gestão da empresa. Só enxerga advogado para resolver problema, para resolver processo, que é a cultura normal do brasileiro. Só fechar a porta quando o ladrão entra. Mas não é culpa de vocês, é cultural. Todos nós temos essa cultura. A gente tem o costume de centralizar todas as nossas necessidades no contador. E o cara tá lá para ajudar a gente e tudo. Eu acredito que tenham contadores aqui que sofrem com isso, porque é o tipo de profissão que recebe pergunta desde daquele conselho matrimonial à área de finanças, que deveria perguntar para a Zaira. E é normal. Então, todo mundo acha que contador é quem tira aquela dúvida daquele contrato, que faz aquele contrato social, que vai mandar aquela punição para aquele funcionário que cometeu alguma falha grave na empresa, e pede tudo isso a ele. E aí é que mora o problema. Aí é que mora o X da questão. Quando você faz isso, ou pelo Google, ou pelo contador, você tem uma coisa completamente despersonalizada e provavelmente desencontrada com a sua realidade. E aí as pessoas falam, não, mas contratar funcionário é caro. É caro. Os impostos são muito altos. Quando você não faz uma contratação acertada ali para aquela sua realidade, ele se torna mais caro ainda, porque provavelmente, se você contratou errado, você vai demitir antes da hora. Então, é caro. Quando você faz da forma errada, é caro. É caro quando você não sabe direito como você lidar com aquele funcionário quando ele está te dando problema. E aí, quando ele está te dando problema e você não sabe muito bem como se comportar, o que você faz? Demite. E quando você demite dessa forma, por não saber como lidar com ele, o que acontece? Prejuízo. E a gente que é pequeno empresário, pequena empresária, a gente já tem um caixa tão apertado, já tem uma dificuldade financeira tão grande de fechar aquela planilha no final do mês, de manter aquela margem de lucro apertadinha, que a gente não pode se dar o luxo de estar deixando o ralo aberto para sair dinheiro. Então, os contratos, de uma forma geral, eles possibilitam que a gente melhore isso.
E eu digo não só fazendo um por cima aqui de todos os contratos, quando você fala sobre um contrato com um cliente seu, e eu digo isso nos mínimos detalhes, é um aviso de troca que você deixa de colocar na sua empresa, de procedimento de troca, ou aquele termo de responsabilidade para aquele tipo de produto específico que você deixa de fazer, tudo isso, gente, acaba sendo contrato. E são ferramentas, hoje nós vamos focar no direito do trabalho, mas eu acabo não conseguindo não falar deles, porque eu sou professora de direito do consumidor também. Então, de verdade, a gente peca na hora de fazer essas pequenas celebrações. Contratos estão nos nossos mínimos detalhes, mesmo que a gente não ache que aquilo ali é uma forma de contratação, que aquilo ali é um contrato, na prática ele acaba sendo. Porque contrato ele não precisa estar ali escrito, estar numa folha de papel. Contrato é o combinado entre as partes, é o combinado entre as pessoas. E vamos lá, que a gente combina coisa com o fornecedor, a gente combina coisa com o cliente, a gente combina coisa com os nossos funcionários, com os nossos prestadores de serviço. Só que no Brasil, o que vale de verdade é o que você consegue provar. E a gente só consegue provar de uma forma segura o que você escreve. E eu tenho uma pequena empresa, eu tenho um pequeno negócio, eu preciso me preocupar com isso? Tanto quanto qualquer outra empresa. Por quê? Porque o seu dinheiro é da mesma cor do dele. E o tratamento que o judiciário vai te dar é exatamente o mesmo que daria para uma empresa de qualquer tamanho. Então, nós estamos hoje no olho de um furacão, que é uma pandemia, que colocou isso bem em evidência. Quem aí não conhece uma escola que precisou fazer uma negociação com os pais e que às vezes não tinha um contrato bem amarrado, teve mais dificuldade? Quem aí tem um funcionário que você não tinha certas regrinhas que precisavam ter, como, por exemplo, eu advogo para uma empresa que faz alguns procedimentos de beleza, que ela não tinha uma cláusula que impedisse as funcionárias dela de fazer aquela mesma atividade fora do trabalho. E aí ela suspendeu as funcionárias todas. O que as funcionárias fizeram? Foram oferecer serviço para os clientes dela, enquanto a empresa dela estava fechada. A CLT traz alguma coisa para isso? Traz. Mas é difícil demais de aplicar quando você não tem isso por escrito. Então, tudo isso é reflexo do que você pode e deve prevenir. Certamente, nessa pandemia, teve muito mais dificuldade quem não tinha a sua estrutura toda bem organizada. E, especialmente, quem não se preocupou com essa parte para lidar com essa pandemia. E, gente, dessa vez foi uma pandemia. Mas um acidente de trabalho não tem hora para acontecer, um funcionário que comete um ilícito grave na sua empresa não tem hora para acontecer, aquele que desvia sua carteira de cliente, aquele que desvia valores, aquele que comete um erro grave e que você muitas vezes não vai poder fazer nada porque você não está resguardado quanto a isso, tudo isso é uma forma do seu lucro ir embora. E não é isso que a gente precisa, não é isso que a gente quer. Já temos as dificuldades normais que são do empreendedorismo, de se empreender, de tentar essa batalha, porque nós somos todos incentivados e muito incentivados no país a empreender, a abrir os nossos próprios negócios. Cada dia que passa, a facilidade, hoje a gente tem o MEI, a gente tem muita facilidade para abrir. Mas não tem ninguém que ensine a gente de verdade o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer. E eu digo, 99% dos empresários que eu conheço, eu já lidei com mais de 300 empresas. 99% dos empresários que eu conheço não fazem errado porque querem fazer errado ou porque não respeitam o seu funcionário. Eles fazem errado porque não sabem como fazer, porque não foram educados a como fazer. Nós não sabemos quais são os nossos direitos, então nós muitas vezes não sabemos quais são os nossos deveres também.
Então, é preciso, e não se tem uma cultura de, olha, eu vou buscar uma assessoria preventiva para abrir a minha empresa, para fazer os meus contratos, meu regulamento interno, para fazer a minha documentação inicial, para ver quais são os melhores tipos de vínculo. Não se tem essa cultura. Então, normalmente, você só vai parar para pensar nisso ou quando você tem algum problema, ou quando você sente de verdade que aquilo ali pode ser um risco para você. E nós temos uma infinidade de ferramentas que nos são permitidas, que nos são... Cássia, me autoriza a compartilhar a tela? Nós temos uma infinidade de ferramentas que o direito dá para a gente e que muitas vezes a gente vive repetindo aquele jargão de que a justiça só está do lado do funcionário, a lei só está do lado do funcionário. É verdade? Jana, por favor. Já foi. É verdade? Já foi verdade. Hoje não é mais verdade. Hoje, o judiciário, muito pelo contrário, nós temos decisões nos tribunais que são extremamente favoráveis às empresas. E nós temos hoje, depois da reforma trabalhista, especialmente, vocês puderam ver, que houve um favorecimento muito grande das empresas. Houve uma flexibilização maior nas regras trabalhistas. Mas, mesmo assim, isso não foi um salvo-conduto para a gente fazer o que quer. É impressionante que na época da reforma trabalhista, eu fiz palestras em quase todas as empresas, as que quiseram, né? Sobre a reforma trabalhista, sobre o que mudaria, sobre como é que as coisas se dariam depois dali. E é impressionante como todos os empresários achavam que tá tudo certo, tá tudo liberado. Não preciso dar mais intervalo de almoço, eu não preciso mais fazer contrato de trabalho, não preciso mais... Uma série de equívocos que se tinha e se tem até hoje. Eu ainda recebo muitas consultas desse tipo. E não é verdade. E a gente precisa trabalhar com o que a gente tem na mão. Temos muita coisa, mas ainda temos muito com que nos preocupar. E muita coisa agora a nosso favor para poder usar, para que a gente consiga economizar e que a gente consiga se prevenir de uma forma melhor. E é essa a minha missão hoje com vocês. Então, deixa eu ver se eu consigo. As pessoas têm a ideia de que, olha, se eu nunca tive um processo trabalhista, eu não tenho problema. Eu fiz até uma piadinha engraçada esse final de semana e coloquei, fiz um vídeo e coloquei na minha página e mostrando, eu falei, olha, até que você nunca teve problema. Tenho 20 anos de empresa e nunca tive problema nenhum. Tenho tanto tempo de comércio, nunca tive problema nenhum. O se eu tive, resolvi com um acordo baratinho. Isso torna você passível de dizer que, olha, eu estou todo legal, não tenho problema trabalhista nenhum, não tenho nenhum foco de problema? Não. Porque existe o que a gente chama de passivo trabalhista oculto. E o que é isso? São probleminhas que estão lá, porque eu costumo dizer que o diabo mora nos detalhes, mora lá nas coisinhas pequenas. Porque o processo trabalhista, ele é exceção. O processo trabalhista, ele é o incêndio. Ele é a prova de que tem alguma coisa causando aquele incêndio. E se você não vai lá na fonte, provavelmente esse incêndio vai tomar proporções maiores. Porque também tem outra verdade que vocês já devem ter ouvido por aí. Processo trabalhista é igual porteira, né, daquele cara. Abriu, vai de carreada. Porque um olha para o outro e diz, ó, ele entrou e conseguiu. Então, eu vou entrar também. E não só isso. Quando você tem, até dentro do ambiente de trabalho, você tem uma prática que não é, digamos assim, aceita
pela sua estrutura, uma coisa que seja diversa da cultura da sua empresa, você permitir que aquilo aconteça, você desfavorece o seu ambiente de trabalho. E aí você acaba não aguentando aquele comportamento e demite. Quando você faz isso, qual é a lição que você passa para quem está olhando? Ó, quando eu quiser ir embora daqui, eu vou aprontar e ela vai me demitir e vai me pagar. E aí você gasta mais dinheiro. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu comecei falando de passivo trabalhista? Por que eu comecei falando sobre tudo isso? Porque, de verdade, o contrato de trabalho, ele tem um poder, especialmente para as pequenas empresas que têm uma administração mais simples, que tem uma complexidade muito menor do que as empresas normalmente têm, as empresas grandes, não é setorizada, e até mesmo aquelas que já são setorizadas, mas não são tão grandes, ela tem sim uma possibilidade, uma simplicidade de fazer isso através de um instrumento simples, no início lá da nossa relação. E uma prova do que eu estou dizendo a vocês, que as pessoas não se preocupam com isso e não pensam nisso de forma estrutural para impedir que o problema aconteça, são os números. E os números não mentem. E eu vou trazer os números para vocês. Reparem aqui, essa tabela aqui, deixa eu tirar aqui nossa fotinha da frente. Essa tabela aqui é um extrato que eu tirei hoje do meu sistema de jurimetria, que consegue mapear de onde a gente quiser, do que a gente quiser, os dados. E aí eu fiz uma pesquisa, não sei se vocês sabem que Lauro de Freitas, todos os processos trabalhistas são julgados em Salvador, a comarca é Salvador. Então, de 2014 para cá, nós temos 76.440 processos ativos. Então, reparem, o pedido mais feito, aviso prévio. O segundo pedido mais feito, multa do 477, que é aquela multa que você paga quando você atrasa a rescisão. E a multa do 467. E aí vamos cá embaixo, vem horas extras, que para mim são um ponto fundamental. E aí nós temos parcelinhas aqui que vocês conhecem. Depósito de FGTS, férias proporcionais, 13º proporcional e aqui destacado verbas rescisórias, seguido de indenização por danos morais. Reparem o volume. Esse número aqui é o volume de ações que tem esses pedidos. E por que eu trouxe esse dado? Porque isso aqui a gente não pode interpretar de uma forma solta. A gente precisa interpretar de uma forma a analisar o contexto disso aqui. Isso aqui significa que as empresas não querem pagar rescisão de contrato de trabalho? Que todo mundo vai para a justiça, manda o funcionário para a justiça? Não. A maior parte das ações na Justiça do Trabalho é por reconhecimento de vínculo empregatício. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando é que isso acontece? Quando você faz aquele contrato com um estagiário para economizar, que a gente faz, né? Eu também faço. Todo mundo faz, não tem nada de errado com isso. O problema não é fazer isso, o problema é fazer isso da forma errada. Quando ele sai, sabe para onde ele vai? Lá para a Justiça do Trabalho. Sabe o que ele pede? Ele pede exatamente aquelas parcelas que eu acabei de colocar. Quando aquele contrato de autônomo, aquele cara que você contratou e botou lá aquele e-mail para trabalhar para a sua empresa, para te prestar serviço, vai atrás dos direitos dele, é isso que ele vai pedir. Ele vai pedir exatamente aquelas parcelinhas ali. Então, boa parte do cenário que nós temos, e esses números, gente, não são exclusivos da Bahia, não. Esses são os números, se vocês entrarem depois por curiosidade, pode jogar no Google, puro e simples. Assuntos mais reclamados na Justiça do Trabalho. Só precisa colocar dessa forma. Vai aparecer a pesquisa do TST.
E aí, se você olhar lá nos TRTs, vai aparecer exatamente essa mesma coisa. Isso é reflexo, muitas vezes, de cuidados na hora de contratar. Então, esse é o momento mais delicado da vida com o seu trabalhador. E não só com o seu trabalhador. Aí eu vou fazer um convite a vocês com 3 passos básicos para vocês evitarem esse tipo de problema. Topam? Faz o joinha aí, todo mundo que eu estou vendo, todo mundo. Então, vamos nessa. Com essas pequenas ferramentas, vocês vão melhorar o tipo de contratação de vocês. Espera aí que eu acho que eu coloquei na página errada. A primeira coisa é escolher o tipo de contrato que vocês vão fazer. Porque contrato, gente, de trabalho não é a mesma coisa que um contrato de emprego. Quando você tem você coloca uma pessoa para trabalhar para você, se você vai contratar aquela pessoa para ter, para você direcionar o trabalho dele, para ele ter horário para entrar, horário para sair, ou pelo menos algum tipo de regra desse tipo, alguma meta a ser cumprida. Se você paga aquele funcionário, se você faz, se ele não pode ser substituído por outra pessoa, ele necessariamente não é outra coisa senão um empregado seu. E aí tem que ter a carteira de trabalho assinada. Então, quando vocês pensam em contratar um prestador de serviço, pensam em fazer um contrato de prestação de alguma forma, vocês precisam ter em mente isso para que vocês não caiam justamente naquela estatística que eu coloquei ali. É essa hora, é essa escolha assertiva que vai impedir vocês de entrar para aquela estatística. Porque eu sei que o afã que a gente tem é muito grande de tentar economizar de alguma forma. Mas o barato pode sair muito caro. Então, para que você faça uma contratação assertiva, você precisa ser muito honesto com o que de verdade você quer. Na hora de fazer essa escolha aqui do tipo de vínculo que você vai fazer, que você vai ter, você não pode ter pura e simplesmente a planilha na sua frente. Olha, eu preciso de uma pessoa, mas eu não tenho condições de contratar um funcionário inteiro. Não tenho condição de pagar um salário inteiro. Reveja. Tente fazer de uma outra forma. Organize, veja se sua precificação está certa. Veja se o público para o qual você está vendendo está certo, se você não tem um problema em outro local. Porque, de verdade, se você faz isso, você retarda o problema. E você aumenta e muito o problema. Perceberam naquela lista que eu coloquei multas? Pois é, aquilo numa contratação normal, você não paga. E aquilo é caro. Aquela multa do 477 é uma remuneração do empregado. Aquela multa do 467 é 50% do valor da rescisão. E eu não sei se vocês sabem que o Tribunal Superior do Trabalho, ele condena as empresas que não anotam a carteira de trabalho, ou seja, que tentam fazer esse tipo de manobra, porque é um direito da pessoa que tem todos os requisitos, que são esses basicamente que eu acabei de falar para vocês. Toda vez que vocês pensarem, eu vou mandar, eu vou direcionar o que aquele funcionário vai fazer. Se não tiver bom, ele vai fazer do jeito que eu quero, vai voltar e vai fazer. Eu vou punir. Isso é muito importante. Eu vou punir. Ele não pode mandar outra pessoa fazer as coisas no lugar dele. Ele tem um horário a cumprir comigo. Ele é seu empregado. Ah, mas ele não vem todo dia. Ele é seu empregado mesmo assim. Porque para ser empregado não precisa estar lá todo dia. Precisa ter constância. Ah, doutora, você está me dizendo que tem empregado que vai um dia na semana? Tem. Tem.
Isso é muito sério. É isso que realmente nos traz um prejuízo que às vezes a gente olha e fala, nossa, mas ele trabalhou um dia para mim. Pois é, mas se ele trabalhou um dia para você e você não fez a contratação de uma forma correta, e a gente vai falar disso mais lá na frente, sim, você pode ter uma condenação em tudo aquilo ali que a gente colocou. Então, sejam muito honestos, muito francos consigo próprios, com a necessidade de vocês, sobre o que vocês vão colocar aqui. Sobre de verdade qual é a necessidade da sua empresa. E aí você escolhe. Se não tiver para onde correr, se não tiver jeito, você quer um empregado? Você tem aqui, ainda assim, um cardápio de opções para que você escolha. Sim, porque contrato que você assina a carteira não tem um tipo só, tem alguns tipos. Eu coloquei aqui a título de exemplo esses que estão com asterisco, que não são contratações que você faz diretamente, que você anota a carteira de trabalho. São formas de contratação, mas que não são esses contratos que a gente está falando, não são empregados. Empregados são aqui o contrato por tempo indeterminado, o contrato de experiência, o contrato a tempo parcial e o contrato intermitente. Não vou tratar desses outros hoje, vou passar só por cima. Aquela contratação temporária. Preciso frisar uma coisa aqui para vocês, que a gente está na boca do Natal e eu sei que muita gente está precisando de mão de obra. Então, vocês aí que estão precisando de mão de obra para contratar para o Natal, tem uma pegadinha aí. Vocês não podem fazer contrato temporário direto com o trabalhador. Vocês precisam de uma empresa intermediária. E não são vocês que anotam aquela carteira daquele trabalhador. Então, fiquem atentos a isso. No meu Instagram eu tenho um post falando sobre isso, explicando direitinho. E aí a gente tem a possibilidade de terceirização, que eu trouxe aqui também, porque não tem nada de baratinho em terceirização. Terceirização barata é ilusão. Por quê? Porque você vai pagar todos os direitos trabalhistas e ainda vai pagar uma taxa para a empresa. Como é que de verdade isso vai sair tão mais barato? Tem outros benefícios na terceirização, mas não bem esses. Temos o contrato de prestação de serviço, que é aquela pegadinha que a gente acabou de conversar sobre esses prestadores avulsos, essas prestações de serviço que muitas vezes acabam caindo aqui no reconhecimento de vínculo. E aí nos restam os contratos de trabalho propriamente ditos. E por que você pegar um contrato de trabalho e fazer ele de forma personalizada para a sua empresa? Por que você deve fazer isso? Porque, gente, os seus funcionários numa pequena empresa, eles não fazem exatamente a mesma coisa. Eles não fazem exatamente, mesmo que tenham muitas vezes a mesma função, eles não fazem exatamente as mesmas coisas. Às vezes você tem um auxiliar administrativo, tem 2 auxiliares administrativos, mas um dá um apoio mais para a área financeira, o outro dá mais um apoio para a área de recursos humanos. Não é verdade? Ou, vamos mais embaixo ainda, quem tem empresa de comércio, você tem um vendedor, mas o seu vendedor, ele limpa a loja, ele arruma o estoque. Uma pequena empresa não tem condição de ter um funcionário para fazer todas as coisas. E aí é que vem o problema. E aí é que vem a reclamação. E aí é que vem a dor de cabeça. E aí é que vem o que muitas vezes acaba contaminando aquele ambiente de trabalho. Vocês já ouviram aquela frase de que combinado não sai caro para ninguém? Com certeza já escutaram. E sabe por que essa frase, para um contrato de trabalho, ela tem muita força? Porque ela evita, ruído. Ela evita aquela dor de cabeça de que, isso aqui não é comigo, não. Isso aqui não é função minha, não. Não fui contratado para fazer isso, não. Então, muitas vezes, e assim, até uma ilusão que todo mundo acha que vai para a justiça, vai pedir desvio de função ou acúmulo de função e vai ganhar. Quase ninguém ganha, gente. Tudo mentira. Quase ninguém ganha, porque é muito difícil caracterizar. Mas, deixa eu voltar uma página aqui. Fora o dinheiro, nós temos outros custos indiretos aqui numa má contratação e numa má gestão desse contrato de trabalho. Quanto é que o ruído de comunicação custa para a produtividade de vocês? Esses custos todos aqui indiretos.
Ou você coloca um funcionário para fazer coisas demais que não deveria, ou você acaba punindo quando não deveria punir, ou de forma desarrazoada, ou funcionários descontentes, ou um ambiente de trabalho contaminado. Então, muitas dessas coisas vocês conseguem sim evitar, personalizando a relação de vocês. Até essas pequenas dores de cabeça. Quando você deixa claro, desde o início da relação, quando você deixa claro, desde o início da relação, daquele funcionário, que as obrigações dele são aquelas ali, até as eventuais, até as que não são propriamente diárias para ele fazer, você evita ruído de comunicação. Aí tem um segmento que eu gosto muito, que eu tenho muita especialidade nele, os supermercados, que tem algumas redes que têm a mania de colocar todo mundo da empresa com um nome só de função. Aí cai no judiciário, todo mundo tem um nome só, e todo mundo tem lá todas as funções do supermercado. Todo mundo faz tudo no supermercado. Condiz com a realidade? Não. E juiz não é burro, gente. Juiz sabe que de verdade aquilo não acontece daquele jeito. Que aquilo ali não tem conexão com a realidade. E aí o que acontece? Tudo errado. Cai. Não serve para nada. Porque contrato, ele tem que espelhar de verdade a realidade que você tem com aquele empresário, com aquele funcionário. Então, a pergunta aqui é retórica, mas serve. Vocês ainda usam o mesmo tipo de contrato para os seus empregados? Coloca aí no chat para mim quem se preocupa em fazer contrato personalizado. Só coloca quem se preocupa. Quem faz? Quem usa de contabilidade, quem pega no Google ou quem comprou um modelão pronto, não precisa falar, não precisa se entregar. Só quem já tem essa consciência, já percebeu que isso precisa mudar de alguma forma. Acho que eu não vou ouvir respostas, porque, de verdade, isso é uma mudança recente. A própria advocacia, gente, tem mudado muito. Eu tenho um curso de formação para advogados, para os advogados aprenderem a fazer o que eu faço, e para pequenas e médias empresas. E por que isso? Porque, de verdade, até mesmo o tipo de prevenção que se prega para a nossa realidade de pequena empresa é muito difícil adequar. É uma cultura muito difícil de entrar na nossa realidade enquanto pequenos. Porque, de verdade, a nossa realidade mesmo é que normalmente tem um dono que vai lá, que administra, que é o cara que vai cuidar da contabilidade, das finanças, é o cara que cuida das compras, é aquela empresa familiar. A maior parte das nossas empresas, o pessoal do Sebrae está aí, pode me desmentir, se for alguma loucura que eu estou falando, a maior parte das empresas, ela não tem uma alta gestão, ela tem ali aquele empregado, aquele dono pequeno, que cuida de tudo, que se preocupa com tudo e que tem aquela dificuldade, que não nasceu gestor, que não aprendeu como é que ele tem que gerir, não aprendeu muitas vezes técnicas de como melhorar a produtividade, de como engajar a equipe, que não aprendeu aquilo ali. E de verdade me coloco nessa posição também, porque eu estou estudando muito gestão de pessoas, porque liderança é uma coisa difícil, é uma das coisas. Depois de criar filho, liderar é a coisa mais difícil que tem. A primeira é criar filho. Se alguém inventou um livro bom, que a gente aprenda assim, uma fórmula rápida para fazer isso, por favor, me indique o livro, porque ainda estou com dificuldade nisso. Então, Jana, oi. A gente acabou não combinando algumas coisas em relação às perguntas. Tem pergunta no chat, a gente vai direcionar para o final? Pode direcionar para o final. Tá bom. Então, não fiquem que eu vou responder, não saiam que eu vou responder todas, viu? E normalmente no chat tem o pulo do gato, porque é a realidade de vocês. Aqui é tudo personalizado. Eu já vi consultora de elite aí na área, uma aluna minha, e o chat é animado. Então, por isso vocês devem se preocupar sim em personalizar o contrato de vocês, o contrato de trabalho de vocês, para a realidade de vocês.
E eu vou dizer a vocês o que é que um contrato ruim causa para vocês. O que não está escrito, gente, não existe no mundo. Você sim possibilita de uma forma muito maior o desvio de função. Você impossibilita o desconto de prejuízos que o funcionário possa vir a te trazer. Você tem problemas maiores com jornadas, você não pode colocar a sua escala do jeito que você bem entender, você não pode colocar aquele funcionário para trabalhar no dia que você quer, conforme a tua necessidade, você tem uma dificuldade maior de colocar para trabalhar no domingo, no feriado. Você não tem uma adequação daquela atividade, da maneira com que ela tem que ser desempenhada, conforme os teus procedimentos internos, conforme a realidade da sua empresa. E isso acaba que você demite o funcionário. E aí, quando você demite o funcionário, você faz, você gasta. E muito. Porque nós sabemos o peso que é. Quantas vezes a gente suporta um funcionário que não é bom, um funcionário que está dando problema, que está dando trabalho, porque você não tem dinheiro para pagar a rescisão. Ou então você entra naquele risco, não aguento mais a criatura, preciso mandar embora, porque eu não aguento mais essa pessoa aqui na minha frente, mas não tenho dinheiro para pagar. E aí vocês fazem o quê? Parcela. Rescisão se parcela, gente. Só lá, com acordo coletivo no sindicato. No balcão da empresa, vocês sabem onde é que vocês caem de novo? Sabe aquela multa lá por atraso no pagamento das parcelas rescisórias? Vocês caem nela. Pois é. É comum? É. Muita gente faz? Faz. Mas de verdade, dá exatamente esse problema. Você parcela, ele aceita, depois que ele recebe tudo, ele te bota na justiça, e quando vai para a justiça, ele demora de colocar. Mas quando ele vai colocar, é por isso que o pessoal fala mal de advogado. Porque o advogado não vai perguntar aquilo ali, eu tenho direito a isso? O advogado fala, tem. Tá bom, então vamos entrar com uma ação. Aí o advogado, sim, mas vamos ver se você tem direito a mais coisa? E aí é que mora o problema. E aí, meu amigo, é que vem, agora depois da reforma trabalhista, isso diminuiu um pouco. Mas se vocês perceberem por aqueles números que a gente colocou aqui, não sei, alguém riscou a tela, alguém compartilhou a tela e riscou. Se vocês olharem aqui, em 2014, a média das condenações, o custo das ações trabalhistas aqui, bem alto, 154 mil. Quando chegou em 2016 para 2017, deu uma queda. 2018 deu uma queda legal. Mas elas não deixaram de existir. Elas continuam aqui, valor das custas e aqui o valor das condenações. Estão percebendo aqui? 2017, 26 mil. Depois ela foi aumentando. Olha aqui em 2020. Esse gráfico, gente, foi tirado hoje, viu? A média de condenação. Essa verdinha aqui. R$ 62.413. Então, gente, é alto, o custo é alto e a gente precisa evitar que ele aconteça a todo custo. E aí, o que é que você pode colocar, o que é que você pode fazer com o seu contrato de trabalho? No que é que ele pode te ajudar? Eu já disse aqui o que é que ele pode fazer de ruim para tu, mas ele tem muita coisa boa que ele pode fazer por você. E aqui, gente, a imagem não foi à toa. É de empoderamento mesmo. Porque sua empresa são suas regras. É a sua realidade. É o que você determina. Por que eu digo isso? Aqui, o paralelo entre função e atividade. O nome que vem lá na função da pessoa não é necessariamente... vocês já devem ter ouvido falar numa sigla chamada CBO, que é justamente uma descrição das atividades que competem àquela função, que tem lá no antigo Ministério do Trabalho. Só que aquilo ali é simplesmente um parâmetro. E por que eu estou trazendo essa informação aqui para vocês? Porque pequenas empresas têm uma organização, têm uma dinâmica no dia a dia um pouco diferentes. Às vezes, um funcionário da gente, ele assovia, chupa cana, entrega a compra, leva, enfim, faz uma infinidade de coisas, porque
É uma empresa pequena e a gente não tem condição de ficar pagando um mundo de funcionário para fazer, não tem nem trabalho para isso. Então, você consegue organizar isso de uma forma melhor através, sim, do contrato de trabalho, dispondo lá bonitinho. E aí, as informações fundamentais de jornada de trabalho. Por quê? Quem é que nunca viu aquele contrato padrão, aquele contrato que vem, aquele formulário pronto que vem de sistema de contabilidade? Que vem assim, das 8 às 12, das 13 às 17 horas. Ou alguns vêm das 14 às 18. E aí, quando vocês imprimem aquela ficha de empregado, né, vocês já recebem tudo daquele jeito, né? Tudo pronto, tudo preenchido. Toda empresa funciona esse horário? Não. A sua empresa funciona esse horário? Você já parou para prestar atenção se o seu contrato vem com aquilo ali? E você sabe qual é o malefício disso aí? É o que você colocou lá tem que corresponder com a realidade. Eu tive uma situação aqui de um cliente essa semana, que não era cliente da gente de consultoria, que a gente foi responder uma reclamação trabalhista. Ele chegou, ou seja, chegou pela dor, não chegou para prevenir. Agora ele vai se prevenir, mas ele chegou pela dor. E aí, foi interessante que a gente pediu a documentação e ele mandou o contrato de trabalho. Aí a gente faz as perguntas direitinho, falou, ó, qual é o horário dessa pessoa? Aí ele trabalhava das 7 até as 13 horas, trabalhava 6 horas e 20 por dia, até 13 horas e pouco, com 1 hora de intervalo. Aí eu falei, ó, mas o teu contrato está aqui escrito dizendo isso. Ele, não, doutora, está errado. Eu falei, mas está no contrato de trabalho da pessoa. Então, era uma empresa pequena que não tinha controle de ponto, não tinha aquela organização. E eu vou depender agora do quê? Ela estava pedindo jornada, a funcionária estava pedindo jornada de trabalho, estava pedindo hora extra e estava pedindo intervalo. E agora? Se eu tenho, ela também juntou o contrato de trabalho. E agora? Como é que eu provo isso? Difícil, né? Complica a vida da gente. É um complicador maior. E tive uma outra situação, muito semelhante a essa, que o juiz encarou como uma confissão, uma informação que tinha no contrato de trabalho, num modelo de contrato padrão. Daí vocês entenderem a importância disso aí. Ah, e por que juntou esse contrato de trabalho? Vou falar já já sobre isso. Porque o contrato de experiência é o contrato de trabalho que fica valendo depois. E aí, muitas vezes, você não tem como não juntar, você não tem como não apresentar. Então, é muito importante que você coloque, quando você tem aquela necessidade, por exemplo, de que o funcionário trabalhe em uma escala que seja variável. Uma época você precisa que ele trabalhe num turno, outra época você precisa que ele mude de turno. Se você não tem isso no contrato de trabalho, essa possibilidade, você não pode depois alterar a escala dele, você não pode alterar a jornada dele. Sabe por quê? Porque todas as modificações que se faz no contrato de trabalho, depois, você não pode prejudicar o trabalhador. Então, tudo que você tem que combinar, especialmente o que é a favor da empresa, você tem que combinar na porta. Entenderam? Combinado não sai caro para ninguém? Pois é, mas o combinado na porta. Se você identifica depois e quer mudar depois aquela situação, você perdeu a oportunidade. Então, por isso que esse momento é tão fundamental. Outra coisa que você tem uma dificuldade maior é de convocar, por exemplo, para trabalhar nos feriados, mesmo que você pague. Se você não tem essa previsão. Já vi juiz que indeferiu um pedido, uma punição que foi dada, declarou que a punição foi injusta, porque o funcionário não era obrigado, em tese, a trabalhar no feriado. Discordo veementemente, porque para mim está no poder da empresa de decidir, independente de contrato, mas tudo que você puder evitar de ruído, o local certo de você fazer é ali. Ah, você está falando muita coisa que eu já conheço, que tem lá em código de conduta, em regimento interno. Isso. Só que essa não é a realidade das pequenas empresas. Você depende de um amadurecimento daquela empresa e até da cultura daquela empresa para você conseguir fazer um documento dele que não seja mais um copia e cola de alguma outra empresa por aí. Se for um copia e cola de qualquer realidade por aí, entra no mesmo círculo que a gente estava falando ali atrás.
não vai te ajudar da mesma forma. A receita do bolo dos outros não vai crescer no seu fogão da mesma forma. E aí, outra possibilidade que você tem é de estabelecer melhor a remuneração, os benefícios daquele empregado ali dentro do contrato de trabalho. Outra coisa importante é o local da prestação de serviço. Eu acompanho muitos empreendedores crescendo. Eu tenho empresas aqui no escritório que têm mais de 10 anos. Eu tenho uma empresa que tem 14 anos comigo, com consultoria preventiva. E ele começou com uma empresa muito pequenininha, muito pequenininha. E ele foi crescendo. Foi fazendo mais uma unidade, mais outra, e foi. E aí, hoje, ele tem 8 lojas. Acabou de me comunicar que abriu a 8ª loja agora, ao longo desses 14 anos. Então, nós crescemos juntos. Então, o que ele faz? Quando ele tem uma equipe de confiança, quando ele abre uma loja nova, ele precisa que alguém se desloque dessa loja para ir para outra, para poder treinar o pessoal, para poder fazer. Ou seja, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o local da prestação de serviço importa. Se o funcionário foi contratado para trabalhar em Vilas do Atlântico, você não vai poder jogar ele lá para o Cagi se ele não aceitar. Se for prejudicial para ele, se for trazer uma oneração do dia a dia dele, da rotina dele, olha, eu trabalhando lá, eu tenho uma dificuldade maior de pegar meus filhos, enfim. Qualquer coisa desse gênero, você vai ter uma dificuldade maior. Outra coisa em relação à jornada, que é importante se dizer, é se você tem uma possibilidade de ampliar essa jornada, de dizer, olha, você pode trabalhar para mim ou no turno da tarde ou no turno da noite, se você tem essa possibilidade, você depois não tem aquela alegação de, olha, eu não vou porque eu não quero. Você foi contratado sabendo que poderia ir, que eu poderia ter essa necessidade de convocar. O funcionário não pode se negar. Se você não tiver essa disposição aí no seu contrato, ele vai poder sim se negar. Eu recebi uma reclamação trabalhista aqui, um pedido de rescisão indireta, e rescisão indireta, gente, é quando o funcionário coloca a empresa na justiça dizendo que foi o patrão que descumpriu com o contrato e pedindo lá os direitos dele como se ele tivesse sido mandado embora. Ou seja, você paga uma rescisão completa, esse rapaz desapareceu e quando a gente recebeu foi a notificação. Eu já estava preparando o abandono de emprego, quando a gente recebeu foi essa notificação. O que é que tinha acontecido? Sem me perguntar nada, sem perguntar se dava, se não dava, porque quando pergunta a gente pede contrato de trabalho, analisa e diz se pode ou se não pode. Ele pegou e trocou o funcionário de horário. O funcionário disse, eu estudo, não posso ir, eu faço faculdade. E aí ele, não estou nem aí para sua faculdade. Eu preciso que você vá, você vai mudar de horário. Mudou o cara de horário. O que ele fez? Entrou com uma reclamação trabalhista. Quando eu peguei o contrato de trabalho, eu disse o quê? Faça acordo, porque você vai perder. É complicado, gente, é muito complicado. Outra coisa importante, muito importante de você colocar aqui, que pode ser uma ferramenta muito importante para vocês, é a questão dos descontos salariais. Normalmente aqueles contratos padrões já vem lá, com desconto de imperícia, negligência, papapá, caixinha de fósforo. Só que, quando você tem uma função, vou dar um exemplo aqui. Quem trabalha com alimentos tem lá a obrigação de fiscalizar se aquele alimento colocado à venda, ele está dentro da validade, se não está dentro da validade, não é isso? E aí aquele funcionário que está responsável ali por aquela seção, ele vai e deixa o produto vencer na prateleira. Na melhor das hipóteses, alguém vai reclamar. Na hipótese intermediária, você vai receber uma fiscalização e vai tomar uma multa. Na pior das hipóteses, algum consumidor vai comprar, vai comer e vai passar mal e vai processar a empresa. Olha a responsabilidade desse funcionário. Uma simples atribuição dele. E você pode prevenir tudo isso aí no contrato de trabalho. Que ele responda por esse ilícito que ele fez. Muito comum e possível.
Ah, mas o prejuízo foi gigante, ele me deu um prejuízo de R$ 3.000, ganha R$ 1.000. Claro, você não vai resolver isso aqui só através ali da relação de trabalho. Mas sem documento nenhum escrito, sem nada escrito, você não tem nem para onde correr depois. A diferença, você só consegue fazer um desconto de um determinado percentual de 30% da rescisão ou do salário daquele funcionário, e o restante você pode sim executar lá no judiciário, lá na justiça comum, se você for pequena empresa, lá no juizado especial. Mas pelo menos você tem como correr atrás disso. Sem nada escrito, você não tem como correr atrás disso. E aí, gente, se confunde com isso as obrigações relacionadas à função daquela pessoa. Quantas vezes a gente tem um problema com um cliente porque um funcionário fez alguma coisa errada, deixou de fazer alguma coisa? Quantas vezes a gente tem uma situação em que você tem um prejuízo porque o funcionário deixou de cumprir com as atribuições dele? Quando você coloca isso como regra, e muitas vezes até pode dizer, olha, isso aqui para mim é tão importante que se ele fizer, vai tomar uma punição de, enfim, uma suspensão de 5 dias. Se ele fizer isso aqui é tão grave para mim, me dá tanto prejuízo, que eu vou demitir ele por justa causa. Porque sua empresa, suas regras. O que é importante para você, você tem que colocar. E não é só isso, gente. Quando o funcionário ele é bem direcionado, quando ele é bem treinado, ele sabe o que fazer e ele trabalha melhor. É igual filho sem pai ou filho com 2 mães. Filho com 2 mães sabe a quem obedecer? Não sabe. Fica doido, fica perdido. Funcionário sem regra, funcionário sem treinamento, sem direção, sem ali um norte para ele também fica perdido, fica sem regra. Às vezes a gente contrata funcionário, fala, não, ó, vou contratar uma secretária. Presume-se que ela tem experiência, então ela já sabe o que ela deve fazer, certo? Errado. Muitas vezes o fato da pessoa ter experiência, eu tenho clientes que dizem até que preferem gente sem experiência nenhuma, porque pelo menos não vem com os vícios das outras empresas. Cada empresa é uma realidade. E muitas vezes a realidade da outra não vai servir para a sua. E você precisa treinar para a sua realidade. Então, as regras da sua empresa, aí eu digo lá, regras que você precisa punir. Quer ver outro exemplo? Aqui dentro dessa empresa é proibido o uso de telefone celular, muito comum. Ou então ou você quer regulamentar o uso daquele telefone celular e trazer uma punição mais dura, porque muitas vezes o uso pode até trazer um risco para a pessoa. Se você traz isso como uma regra escrita, estabelece uma punição para ela, você pode sim cobrar e executar. Então, isso traz muita facilidade para a empresa. E isso, gente, eu fiz esse por cima aqui, tem muito mais coisas que a gente poderia falar sobre isso aqui, mas eu acho que essas são as mais básicas. E tudo isso que eu estou falando aqui, isso tem... você pode fazer isso para qualquer contrato que você venha a fazer com o seu funcionário, para qualquer um, seja lá qual tipo for. E aí eu queria tratar com vocês sobre tipos específicos de contrato que parecem bobos, mas ó, de bobos não tem nada. Queria tratar pelo menos das pegadinhas que muitas vezes esses contratos têm. E o primeiro dele, gente, é o contrato de experiência. E aí, quais são as pegadinhas do contrato de experiência? É que muita gente fala, muita gente diz que faz o contrato de experiência para depois fazer o outro contrato. Pois é. Mas ali, aquele combinado, quando você faz aquela experiência, você está dizendo ao funcionário, é uma experiência para você e uma experiência para ele. Se ele não se adequar, ele tem o mesmo direito que você de quebrar o contrato. Certo? Pois é. Então, se você vai fazer uma experiência, você tem que fazer a experiência completa. Você tem que colocar já naquele contrato tudo que vai ser regra, tudo que vai ser aplicável àquela pessoa.
tudo que vai ser aplicável àquela realidade. Então, você precisa dispor ali, naquele contrato de experiência, tudo isso que a gente falou ali. Sabe por quê? Porque depois, aquele contrato de experiência, ele fica valendo para todo sempre. Aquelas cláusulas ali, no final desses contratinhos de experiência, até esses que vêm mesmo de modelo de contabilidade, vem lá escrito no final. Depois de ultrapassado o prazo da experiência, esse contrato se torna definitivo. Pegadinha. Acreditem, tem muita gente que pergunta isso sempre por aqui. E aí, gente, outra coisa bastante interessante. As pessoas acham, algumas pessoas ainda acham, que você só pode fazer experiência com funcionário de 45 dias. Todo mundo sabe que contrato de experiência são 90 dias. E que você pode fazer em 2 períodos. Todo mundo sabe. 45 dias, que você pode renovar uma vez só. Certo? Quem não sabe, estou relembrando. Só que você pode sim, eu pelo menos, quando entro aqui na minha empresa, eu já digo que pelo arriar das malas, eu já sei se vai dar certo ou se não vai dar certo. Às vezes a gente não precisa de muito tempo para sacar que aquele negócio não vai muito longe. Então, você manter ali aqueles 45 dias, você provavelmente vai ter um prejuízo no seu ambiente de trabalho e um prejuízo financeiro. Você poderia até chamar logo outro candidato que você gostou em segundo lugar. E passa tempo. Ou você quebra aquele contrato e acaba pagando ali aquela multa de 50% do valor, do tempo restante ali daquele contrato. Pois é, você não precisa fazer um contrato de 45 dias. Você pode fazer um contrato do tempo que você achar suficiente para cumprir aquela experiência sua. Se você julgar que 20 dias dá para fazer, 22 dias, 23 dias você consegue fazer isso, tudo bem. E aí dou outra dica. Se você faz esse contrato de 14 dias, você, não sei se vocês sabem, para você pagar aquele 13º proporcional, férias proporcionais, você tem que ter trabalhado 15, o funcionário tem que ter trabalhado 15 dias para ter direito àquilo ali. Se ele trabalhou menos, você não precisa pagar. Então, se você faz um contrato de experiência de 14 dias, você não precisa pagar aquilo. Se você precisar demitir, se ele não for ficar definitivo, ele pode ser demitido e você pagar menos, simplesmente acabar com aquele contrato de experiência e pagar menos por isso. Então, você pode fazer um contrato, gravem aí, 14, 76 dias. A outra pegadinha do contrato de experiência. A gente já sabe que a gente pode renovar o contrato de experiência uma vez, né? Mas aí os contratos vêm lá com o período que você escolheu para fazer, até os nossos vêm assim, vem lá o período que você tem para fazer e depois tem lá o termo de prorrogação. O que é que as empresárias fazem? Elas vão lá e falam para o funcionário assinar as duas. Já vai arquivar mesmo, aquilo já vai para o arquivo, então não tem o que fazer. Qual é o problema disso? Quando você assina o termo de prorrogação, acabou. Já são os 90 dias. Então, você só pode assinar o termo de prorrogação quando de verdade aquele contrato for ficar valendo dali adiante. E aí, da mesma forma, o lado contrário. Se você quer fazer a experiência por mais tempo e você não coloca a pessoa para assinar no tempo o termo de prorrogação, acabou. O contrato já é por tempo indeterminado. E aí você, para pagar a rescisão, não tem que dizer, eu esqueci, o juiz não quer saber disso, não. Não assinou? Perdeu. Perdeu mesmo. Vai pagar a rescisão completa, com aviso prévio, com 40% do FGTS, com tudo. E aí, ó. Outra coisa, outro contrato. Se você não tem condição financeira, precisa de um aumento da sua mão de obra de trabalho, e você não quer pagar um valor, você não tem nem trabalho suficiente para um funcionário trabalhar 44 horas semanais, contrata por meio período, gente. Contrata por um tempo menor.
Você pode fazer um contrato, e esse contrato é o que a gente chama a tempo parcial. E qual é a questão desse contrato? Por que eu estou falando dele? Por isso aqui, gente. Porque ele tem que ser necessariamente escrito. Não tem contrato a tempo parcial de boca. Tem que ser necessariamente escrito. Então, se você faz ele de boca, ele vai lá para a justiça depois e pede a diferença de salário e ganha. E aí, gente, esse contrato ele pode ser de 26 horas, com até 6 horas extras para você fazer, ou seja, se você precisa de pouquinho a hora, você faz essa contratação por 26 horas e coloca 6 horas de hora extra, ou se você fizer esse contrato menor também, o máximo que você pode fazer nesse contrato são 6 horas extras, ou você pode fazer esse contrato de 30 horas sem hora extra nenhuma. Aí não pode fazer 1 minuto de hora extra, gente. O que acontece se fizer hora extra nesses contratos? O contrato cai. O contrato, depois se for discutido lá na justiça, ele vira por tempo indeterminado e vira o contrato por tempo integral. E qual o benefício desse contrato? Você só paga o salário proporcional. Pegadinha. Ah, estou querendo reduzir os custos da minha empresa. Vou reduzir o contrato de todo mundo e tornar todo mundo meio período. Pode? Não pode. Só com assistência do sindicato. Se você fizer direto com o seu funcionário, você está reduzindo de forma indireta o salário dele. Ah, mas ele está trabalhando menos. A gente sabe disso. Mas mesmo assim você está reduzindo o salário dele. E você só pode reduzir o salário dele com assistência do sindicato. Ah, doutora, mas agora com a pandemia, o pessoal está fazendo redução de contrato. Pois é, na pandemia e com uma lei própria para isso e por um prazo certo. No dia a dia normal, a gente não pode fazer isso. Então, essas são as pegadinhas desse contrato. E aí, se ainda assim, olha, eu não quero contratar, eu não tenho mão de obra para isso, eu não tenho necessidade de ter um contrato por mais tempo, então, eu estou vendo aqui a Edneia falando, Edneia, não sai não, que está acabando. Eu não tenho uma necessidade de ter uma pessoa fixa ali o tempo todo. Eu tenho uma sazonalidade grande. Eu tenho, às vezes, eu recebo um pedido grande e aí eu preciso de uma pessoa para fazer um pouco mais de atividades e tudo. E aí o que vocês fazem? Vocês vão e chamam aquele diarista. Não é isso? Vocês chamam aquela pessoa para dar uma diária. Como eu tenho alguns clientes que falam, não, eu contratei um avulso. Eu falo, como é esse avulso? Ou então contratou uma pessoa e não fez nada, nem chamou de nome nenhum, nem assinou recibo nenhum. Normal, gente. Todo mundo faz isso, todo mundo. Não faz isso quem apanhou ou quem entende da legislação. Mas quase todo mundo acaba fazendo isso. Ou então coloca um prestador de serviço. Não, ele não é meu funcionário. Ele é meu prestador de serviço. Ok. Cadê o contrato de prestação de serviço, a nota fiscal ou a RPA, que é o pagamento de autônomo, o recibo de prestação autônoma? Tem? Tenho não. Cadê a descrição do tempo que ele prestou o serviço? Tem? Tenho não. Sabe onde é que isso vai parar? Lá na nossa primeira tela. Lá no reconhecimento de vínculo, sabe? Ah, mas ele prestou serviço aqui, passou uma semana só prestando serviço. Se você não tomou esses cuidados, ele é seu funcionário. E você, provavelmente... Eu já tive um caso, gente, de um office boy, que o rapaz contratou ele para fazer literalmente a semana do Dia dos Namorados de entrega. Só, mais nada. O cidadão só passou a semana do Dia dos Namorados fazendo entrega na moto. Pagou o recibo, fez tudo direitinho, colocou na justiça. Só tinha o recibo, não tinha mais nada. O juiz condenou. Aviso prévio, 13º proporcional, férias, e não foi um não, porque aí tem a repercussão, são 2. 2 dozeavos.
condenou em tudo. Eu sei que ele terminou pagando 3 vezes o valor do salário. Então, o prejuízo mora na falta de cautela, na falta de documentação. Não subestimem isso. Mas, como é que a gente resolve esse problema da prestação de serviço, que às vezes a gente precisa, mas não precisa de uma forma constante? A reforma trabalhista trouxe uma ferramenta muito boa para a gente resolver isso. Muito boa, que é o contrato intermitente. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. E o que é esse contrato intermitente? Ele é o contrato, gente, que regulamenta o bico, que regulamenta o freelancer. Aquela pessoa que vai um dia só na sua empresa e que você precisa pagar aquilo ali e pronto. E ele é bastante simples, ele é um contrato, também é da CLT, ele também, você tem que pagar os direitos trabalhistas dele, só que ele tem uma característica interessante. Você paga aquilo ali de acordo com o salário da categoria ao lado do sindicato ou dos seus funcionários que trabalhem na mesma atividade. E você convoca aquele funcionário para trabalhar o período que você precisa que ele trabalhe, paga tudo, e paga tudo que eu digo, você paga numa tacada só. O 13º salário proporcional, as férias proporcionais, o proporcional do FGTS dele, recolhe o INSS dele, o repouso semanal remunerado, você paga tudo. Os contadores ficam doidos quando a gente manda fazer essas contas. Mas paga tudo, como se você nunca mais fosse ver aquela pessoa na vida. Ou seja, você convocou para trabalhar uma semana na sua empresa. Chamou, mandou lá. E, gente, esse contrato tem que ser necessariamente por escrito. Todo contrato que é de exceção, ele tem que ser por escrito. Contrato de exceção, gente, é aquele que não é por tempo indeterminado. Se você não fizer contrato nenhum, chamar a pessoa para trabalhar na sua empresa, não falar nada, ele é seu empregado por tempo indeterminado. É a regra geral. Tudo que não for isso aí é exceção. Tudo que é exceção tem que estar, escrito. Beleza? Não se esqueçam disso, isso é muito importante. E aí, o que acontece? Se você passar 6 meses sem chamar essa pessoa de novo, você tem que pagar alguma coisa para ela? Não. Você pode passar 6 meses sem chamar essa pessoa, passar 1 ano sem chamar a pessoa, passar 2 anos sem chamar a pessoa? Pode. Você tem limite de pessoas para você fazer esse contrato? Não tem limite nenhum. Você pode contratar essa pessoa, você pode contratar quantas pessoas, fazer a assinatura da carteira de quantas pessoas você precisar. Eu advogo para um restaurante que tem 18 contratos intermitentes. Ah, ele precisa dos 18? Tem época que ele precisa. E como funcionário, ele pode se negar aí e falar, estou ocupado esses dias, não estou podendo ir, estou com outro serviço. Ele não é obrigado a ir, ele não tem penalidade nenhuma se ele deixar de ir. Então, o que acontece? Você pode chamar um outro empregado. Então, você não tem limite de pessoas para você fazer esse tipo de contratação. E aí, o que acontece? Como é que funciona esse procedimento? O ideal é que nesse contrato você diga lá como é que você vai convocar. Tipo, vou convocar ele pelo WhatsApp. Bota lá o número do WhatsApp, diz que você vai chamar pelo WhatsApp. Ou, vou convocar ele por e-mail. Vou convocar ele através desse e-mail. Por que isso é importante? Porque o período, se ele não falar nada, presume-se que ele não aceitou, que ele negou. Porque se depois ele aparecer para trabalhar e ele não tiver respondido, você também não vai ter que pagar a multa. Porque você tem multa e ele tem multa. Aquele que descumprir o combinado tem 50% de multa do que deveria receber. Ou seja, se você convocou aquele funcionário para trabalhar 15 dias, você vai pagar 50% daqueles 15 dias se você chegar e falar, o serviço não foi para frente não, não deu certo não precisa ficar não, viu? Pode ir embora porque não deu certo não. Pois é, você ocupou aquela pessoa, convocou e não deu o serviço para ele fazer. Então, você paga 50%. Mas se ele aceitar e não aparecer, ele também paga uma multa de 50% para você. E aí, no prazo de 30 dias. Ou então, ele pode compensar, fazer esse pagamento através de serviço. Certo? Então, por isso a importância dessa convocação.
E aí, como é que ficam as férias desse funcionário? As férias, gente, é uma coisa absurda, esdrúxula, para mim um erro, mas enfim, não estamos aqui para discutir isso. O funcionário não recebe nada quando vai tirar férias. Como assim? Você já não pagou antecipado as férias proporcionais? Então, você não tem mais nada para pagar para ele. O que acontece? Quando ele fizer 12 meses da data que você anotou lá a carteira de trabalho dele, você não pode convocar ele naquele período. As férias dele é simplesmente não ser convocado. E não recebe nada mais por isso. E outro detalhe importante, no depósito do FGTS que você fizer desse contrato intermitente, você tem que dar o comprovante de pagamento para aquele funcionário. Então, isso evita reconhecimento de vínculo empregatício. E isso possibilita com que a gente não tenha mais o risco de usar aquele prestador de serviço, aquele bico. Então, ao invés de vocês fazerem contrato de prestação de serviço, quando vocês forem suprir uma necessidade eventual, uma coisa pontual desse tipo, usem esse tipo de contrato. E você não tem limitação do tipo de pessoa que você pode fazer para isso. Você pode usar com quem e para que função você quiser. Então, essa é uma novidade que tem pouco tempo. As empresas grandes já fazem bastante isso, mas as pequenas ainda é pouco usual. Então, gente, eram essas as minhas falas. Eu já vou abrir para perguntas. Fiquem à vontade.